Muito bem, comecei com muito bem de novo. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcastle, Pé na Porta, é o podcast da Igreja do Casle. E estamos aqui mais uma vez para a gente debater sobre um assunto, voltamos a repetir, um assunto que talvez você nunca ou pouco viu sendo discutido. Esse, talvez você tenha ouvido mais a respeito, né? Tá bem em tona. E o tema é feminismo. Eu não sei se eu colocaria versus, mas vamos lá, feminismo e cristianismo, ok? Dá para conciliar? O que que não dá? E, enfim, o que que é esse movimento? A gente tem visto, principalmente nas redes sociais, algumas, né, não sei se eu poderia dizer bandeiras sendo levantadas, mas alguns movimentos, né, sendo questionando sobre esse tema, ou sendo levantados sobre esse tema. E eu tenho aqui junto comigo, né, algumas convidadas especiais. E eu digo de antemão que não era para mim estar aqui, porque esse programa tinha que ser só de mulher, né? Mas as nossas relações públicas, enfim, abriu mão e me colocou aqui. Aqui estou, não muito conhecedor do assunto, mas eu tenho aqui convidadas que certamente acrescentarão, né, demais aqui o nosso bate-papo. Então, a gente quer apresentar aqui para vocês a minha extrema direita, professora Valéria. Tudo bom, professora Valéria? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Deixa eu lhe perguntar, você se incomoda quando você chega no lugar e o povo fala, é o presidente, pastor, presidente Fernando e a sua esposa? Não me incomodo. Não? Não me incomodo, porque eu tenho já sou bem resolvida, né? Com a minha posição, com o meu nome. Então, assim, de certa forma, para mim também é um privilégio ser considerada a esposa do pastor Fernando. Porque, afinal de contas, você é esposa do pastor Fernando. Exatamente. Pronto. Sou esposa dele mesmo. Pastor Fernando, um abraço, né? O presidente do nosso campo. Professora, hoje você exerce uma função dentro da instituição. Você poderia falar um pouco dessa sua função? Nós estamos aqui com a pasta, né, do Ministério da Mulher, a Igreja Adventista, né? Nós temos ali a área feminina, como temos a área masculina, né? Então, se pensa sempre termos ali alguém para que possa, então, estar ali representando, né, a área feminina, e representamos essa pasta, também como o Ministério da Criança e do Adolescente, né? Então, a gente, dentro dessa questão aí do Ministério da Mulher, abrange também as nossas diaconisas, o ancianato, entendeu? Muito bem. Então, o nome assim, a nomenclatura é o que? Ministerial? O que é? Diretora do... É coordenadora. Coordenadora né? do Ministério da Mulher. Isso, da criança e do adolescente. Da criança e do adolescente Isso. Para toda a Associação Maranhense da Igreja que abrange a parte norte do Maranhão. Norte, exatamente. E a Igreja do Casle faz parte, né? Você hoje é membra ali na sua carta, tá onde? Aqui na Igreja do Casle. Membra da Igreja do Casle. Toda a minha família. É porque o pessoal disse que tem que ter alguém da Igreja do Casle aqui nessa mesa. Então, seja bem-vinda, tá, professora? Uma honra. Para mim também. E ao lado dela, à minha direita também, Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. Jéssica foi um achado, né? Foi uma indicação de uma pessoa que ela não conhece. Eu não conheço. Não conhece quem te indicou, mas indicou. Jéssica, seja bem-vindo. Você é adventista, congrega, onde? Conte aí, fale aí para o pessoal aí sobre a sua pessoa. Me chamo Jéssica, né? Sou da igreja, hoje congrego na igreja do Maiobão, afinal, sempre fui na igreja central do Maiobão. Eu sou adventista, vai fazer agora 20 anos de adventista, e é uma alegria, né, participar dessa família. Eu não nasci, né, na igreja, mas eu tive o privilégio de entrar juvenil na igreja, passar minha adolescência na igreja, e aprendi muito, e muito do que eu sou hoje foi na igreja que eu aprendi, foi estudando a palavra de Deus.
Muito bem. Jéssica, uma pergunta um pouco pessoal. Tu faz o que da tua vida, Jéssica? Eu presto assessoria política. Pronto. Jéssica, me disseram, vou logo começar polemizando aqui, me disseram que você é feminista, Jéssica. Tô certo ou tô errado? A informação foi passada certa ou tá equivocada? Mais ou menos. Mais ou menos. A melhor resposta. Mais ou menos. É mais ou Depende menos. da perspectiva. Muito bem. E esta mesa aqui é para você, inclusive, colocar as suas perspectivas. Né? É. Já a gente te Ah, segura, tá bom, te segura, ok. Jéssica, te segura. Vamos lá. E aqui à minha extrema esquerda, eu vou pegar minha cola aqui, a Renata. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada, Renata. obrigada pelo convite, é um prazer. Renata, quem é tu, Renata? Tu congrega onde? Eu sou a Renata, sou membro da Igreja do Parque Atenas, sirvo lá. Muita alegria, principalmente no Ministério da Escola Sabatina. Abraço para os nossos irmãos, né, do Parque Atenas, nossa igreja irmã. Não é isso? Não é isso, Adriel? Adriel foi, veio, foi de novo, veio de novo. É de todo mundo, né? De todo mundo. Adriel é uma figura pública, patrimônio público. Renata, tu faz o que da tua vida, Renata? Eu sou advogada. É advogada. Sim. Advoga na causa feminista? Advogo na área previdenciária. Um pouco diferente. Pronto, não é um programa de merchan, mas está aqui, ó, Renata aqui, enfim, nossa irmã, seja bem-vinda, tá? Obrigada, Renata? obrigada. Renata, tu tem algum, né, tu tem algum estudo sobre o tema que a gente vai discutir? Olha, conversei até com vocês. Sou uma eterna curiosa e estudo há alguns anos sobre o tema, mas nada muito formal. Mas sim, gosto muito. É um dos temas sobre os quais eu mais gosto de falar, mais gosto de ler, então estou sempre envolvida em algo. Sempre me chamam para falar sobre alguma coisa relacionada a gênero, ao papel da mulher, enfim. Mas formalmente não. Aí chama e tu vai, né? Beleza. Bem-vinda mais uma vez, Renata. Obrigada. Uma honra. E aqui à minha esquerda também, ao lado da Renata, a professora anônima. Ela chegou aqui, gente. Professora, quem são seus filhos aí? Ela, não, é mais fácil perguntar quem não é, né? E todos os filhos da tia Luciene, professora Luciene, uma honra, um prazer receber você aqui. Tudo bom, professora? Tudo bom? Prazer é todo meu. Como eu disse, quando eu cheguei aqui, eu me sinto em casa. É uma alegria muito grande falar para pessoas que eu conheço. A maioria que estão aqui por trás dos bastidores e fazendo esse programa acontecer, passaram pela minha vida e me ensinaram muito. Porque por cada um deles eu aprendi. Então, para mim é uma alegria e ao mesmo tempo uma emoção ser lembrada pelos meus eternos alunos. Eu digo que eu não tenho ex-alunos. Porque por onde eu encontro, a gente tem esse vínculo, nós temos essa relação, às vezes até gritam meu nome. E eu não me sinto de jeito nenhum constrangida por isso. Para mim é uma afetividade imensa. Então eu estou muito emocionada de estar aqui hoje com uma pequena plateia de alunos meus, não ex-alunos, lembrem disso, mas alunos conversando, tendo esse papo de um tema tão importante. Uma grande plateia, com certeza, de aluno seu que está lá do outro lado, ouvindo, assistindo a gente Com pelo certeza, YouTube, né? Com certeza. Então não tem problema nenhum se você vê a professora Valéria aí no sinal, no ônibus, você está dentro do ônibus e ela... Você pode gritar, né, professora? Pode gritar, sim, não tem problema nenhum. Meus filhos já estão acostumados. Não vai ter Quando eles nem olham para trás, já dizem assim, aluno seu. Então, tranquilo, tudo perfeito. A professora Valéria falou uma coisa muito interessante, eu só queria reforçar. Reforça. É uma coisa que eu sempre ensinei aos meus filhos. Nós criamos a nossa identidade, e ao criar a nossa identidade, nós agregamos a identidade de outros. Então, eles agregaram a minha identidade como professora, quando estava na escola, é o filho da professora Luciene. Eu agrego a identidade do meu marido quando alguém chega e primeiro apresenta a ele, depois a mim. Isso não é ofensivo, isso faz parte da minha identidade no momento que eu me relaciono com ele, no momento que nós passamos a ter um vínculo afetivo e a partir daquele momento passamos a ser um. Então, tranquilo, os meus alunos não são diferentes. Tá vendo aí? Pode bater na mesa não. Eu Todo acho mundo que olhou a aí. partir do Muito momento... bem. Pode falar, professora. A partir do momento que a gente tem isso aí bem resolvido, isso não vai ser um problema para você. Pronto, porque você tem sua própria identidade. Eu ia fazer essa, era a primeira pergunta que eu ia fazer, né, para vocês aqui. Vocês se sentem
e se esse termo é isso mesmo, né? Empoderadas, vocês são mulheres empoderadas, vocês têm esse sentimento. Comece, fala aí, professora Valéria. Essa questão do empoderamento, né? É algo assim bem comum hoje, né? Bem assim usado, né? E nós sabemos assim que diante do contexto de vida de cada um, nós temos as nossas, que eu posso dizer assim, funções, né? Cada um tem a sua função, né? E eu tenho as minhas, né? Assim como meu esposo também tem a dele. Então, assim, mas a gente se completa. Pronto. Mas nós nos completamos. Isso tanto no âmbito profissional, como também no que diz respeito à nossa família, à nossa casa, entendeu? Muito bem. Vocês, no trabalho de vocês, né, no meio que vocês vivem, vou jogar para a Jéssica, começar contigo, Jéssica. Começar não, continuar. Esse tema, feminismo, né? O que você escuta, o que você ouve, o que você entende, né? Diga aí pra gente aí isso. As pessoas têm, né, de repente, pedido alguma opinião a respeito para ti, como cristã. Eu ouço de tudo. Tudo que posso imaginar sobre o feminismo, de um extremo ao outro, né? As pessoas detestam, odeiam, ou vestem a camisa e aquela coisa toda, né? Mas, de fato, falando no ambiente cristão, existe sim uma curiosidade, né? Da mulher como se posicionar, de que forma se posicionar. E é interessante a questão que a irmã falou há pouco desse empoderamento feminino, né? E é interessante... eu acredito que eu saber quem eu sou faz parte desse empoderamento. Quem eu sou? Além do meu nome, Jéssica, que está lá na minha identidade, quem eu sou? Que identidade eu carrego? Então é muito importante que eu acredito que esse empoderamento, ele começa quando eu entendo quem eu sou, enquanto indivíduo. Porque quando eu não sei, eu não sei quem sou, qualquer coisa que o externo diga sobre mim vai ser mais fácil com que eu aceite. Então, se eu não sei o que eu sou, se tu chegar para mim e falar assim, não, Jéssica, o caminho é esse, tu é isso, tu é aquilo. Se eu não tenho essa identidade, aí eu falo, não, verdade, correto, então eu acho que eu sou isso mesmo. Então, as pessoas, elas têm muita curiosidade, principalmente no nosso ambiente cristão, né? E eu estava lendo alguns dados essa semana, 40% das denúncias, né, de agressão familiar, violência doméstica, nós temos quebrando silêncio, né, há anos. Aí a nossa igreja, ela veste essa calça, a camisa, e tem uma luta belíssima, né, são muitos anos nessa luta, mas 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas, no Brasil. Então, e nós estamos falando de milhões, não são 100 mulheres, por mais que fosse uma mulher, ainda assim seria triste, mas são milhões de mulheres. Trouxe até um número aqui, no Brasil hoje, em 2020, né, ano passado, foram 13,4 milhões de mulheres que sofreram algum tipo de violência. Desses números, 40% foram mulheres evangélicas. Então, é um número muito assustador. Então, a gente percebe que a mulher cristã, ela tem se questionado. Eu acho que esse tipo de acontecimento, fato, ou dado, talvez, né, acaba motivando alguns movimentos surgirem na igreja. Eu até imagino que seja por conta de nós não sabermos de fato o que seja o empoderamento. Quando você fala de empoderamento, o que é isso? É você saber qual é o seu lugar na sociedade. Qual é a voz que você tem, como fazer essa voz valer. É você não se dobrar nos estereótipos que são colocados pela sociedade de maneira alienada. Mas saber que esse modelo bem aqui que me apresentaram, ele é adequado para mim porque eu considero que é o melhor para mim. Porque eu me conheço, eu sei quais são as minhas limitações, qual é o meu papel, aonde eu quero estar. E eu penso que se a mulher cristã ela pensar dessa forma,
ela não vai ter nenhum problema com o feminismo liberal, que é aquele realmente que eu não dependo do homem, eu não preciso de uma família, eu não preciso de filhos para eu me realizar. Por quê? Porque o empoderamento me diz, esse modelo aqui, eu me sinto confortável, eu vou defender, eu tenho voz para defender, eu tenho fundamentação para isso, e eu estou de bem comigo. Então, é fundamental a igreja trabalhar empoderamento, porque apesar dela fazer parte da segunda onda do feminismo, movimento feminista, mas ainda é muito mal trabalhado, e é um preconceito, porque tudo aquilo que eu não debato, que eu não discuto, gera tabu, e tabu preconceito, e preconceito só aprisiona. Por isso que a gente vê essa quantidade, esse dado alarmante de mulheres cristãs, que não sabem qual é o seu lugar em casa, na família, não sabem qual é o seu lugar na sociedade, não sabem qual é o seu lugar na igreja. Elas se submetem a padrões que elas não se sentem felizes. Elas se sentem... E até uma compreensão do que o texto quer dizer. Sim. Logo mais a gente deve entrar nesse assunto, nessa questão, né? Mas quando se fala que a mulher deve ser submissa ao marido, não está querendo dizer que ela vai aceitar tudo que ele diga ou faça com ela. Né? Sim. Mais tarde não, professora. Vamos começar agora. Eu tenho uma dúvida assim, específica conceitual, né, do que seria o que é o feminismo. Só que eu não vou fazer agora não, porque vocês vão me responder isso aí depois. Volto a dizer, eu não sei de nada. Inclusive, eu comecei a estudar, eu falei, não vou estudar não, eu vou tirar minhas dúvidas lá na hora se eu tiver. Os exemplos que a Bíblia traz, vamos lá, para a Bíblia, né? Que lições a gente pode tirar da Bíblia a respeito do papel da mulher? Lá, a gente pode vir lá do Éden, né, quando Deus criou, e enfim, vamos lá. É meio assustador a gente pensar nesses dados que tu falaste, e que esses dados surgiram no meio de mulheres evangélicas. Porque isso quer dizer, talvez, que elas não entendem o que a Bíblia fala, quem elas são. Se a gente for para Gênesis, Vamos lá. Desde o início, a gente percebe que a dignidade da mulher é a mesma dignidade do homem. Exatamente. Nesse sentido, nós somos iguais em dignidade. E é curioso pensar que os filósofos resgataram isso no século XIX, né? A gente estuda em direito Kant, por exemplo. Kant fala que nenhum ser humano pode ser usado como instrumento para conseguir alguma coisa, porque todo mundo tem sua dignidade intrínseca. Mas a Bíblia já dizia isso há quanto tempo? Se a gente for voltar para o texto de Gênesis, a gente percebe que ali está a nossa identidade. Se a gente caminhar um pouquinho mais para Provérbios, né, que é aquele texto clássico sobre mulher, Provérbios 31. Ali você vê uma mulher livre. Qual é o texto? Provérbios 31. 31. A mulher Você vê uma mulher empoderada. Você vê uma mulher Exatamente. livre, Né? uma mulher Provérbios é livre maravilhoso. ocupando os espaços, que é uma palavra que se tornou moda hoje em dia falar essa expressão, ocupando espaços. Mas querendo ou não, a gente vê uma mulher que é elogiada, que é amada, que é reconhecida, né? e que tem a sua identidade também atrelada à sua família, porque não, faz parte de quem ela é. Mas ela vai muito além, ela é uma mulher forte. Eu acho que às vezes, quando vocês falavam de estereótipo, né? Às vezes, quando a sociedade olha para a mulher cristã, ou às vezes até a gente, quando se olha, a gente tem aquele estereótipo da mulher frágil, da mulher cor-de-rosa, em tons pastéis, né? Quando, na verdade, não é esse tipo de mulher que a Bíblia fala. E se a gente for ler Provérbios 31, a gente vê isso. A gente vê em Gênesis... Leiam Provérbios 31. Né? Principalmente para as meninas, né? É um texto clássico de pregação para mulher, mas é um texto muito rico. Ou seja, fala exatamente disso, né? Pegando esse texto aí, que ela fala aí do Provérbios 31, né? Ou seja, quando eu falei nessa questão da economia, é porque assim, hoje nós sabemos, né, que está em evidência, né? Pessoas que seguem essa área aí, e quão importante ela é para a nossa sociedade, né? Então, ou seja, quando você arremete a essa mulher aí, ela era uma mulher que acordava cedo, por mais que ela tinha alguém para fazer ali as suas tarefas domésticas, mas ela sabia o que ela queria, entendeu? Então, ela sabia como queria e da forma como ela desejava, né? Era assim como ela pedia ali para as suas servas, né? Então, a gente vê justamente isso que a Renata está falando aí, né? É uma mulher que ela sabia o seu espaço, ela sabia assim, como é que eu posso dizer assim, no contexto... Seu lugar. Ela sabia quem ela era. Seu lugar. Como companheira. E isso, como ela citou aqui em Gênesis também, né?
quando Deus ali fez aquele grande boneco de barro, como nós conhecemos já a história, né? E de onde que ele tirou, então, a mulher? Então, ou seja, isso aí todo mundo já conhece esse texto, já debate, já é bem bastante debatido. É um princípio de equidade ali, Isso, né? Quando né? você vê costela igual. Ali Exato, mesma... não foi dos pés que a mulher se sentisse assim, né? Nem foi da cabeça, ele tirou de uma parte muito delicada. Não estamos entrando aqui na questão da fisiologia humana, né? Mas é algo assim pode entrar, professor, que todo mundo sabe, né? Uma parte sensível do corpo da mulher, mas isso para o quê? Para deixar o quê? Ao lado, né? E como o senhor falou aí há pouco, né? Você falou há pouco, nós temos exemplos na Bíblia. Por exemplo, Abraão, né? Abraão, ele está ali, alguns até têm comentado muito sobre a questão do patriarcal, né? Então, ou seja, ele está ali... O pai da fé, Abraão. Isso, mas essa questão aí, ela está sendo colocada como o quê? Como aquela pessoa que está ali para conduzir, para dar um direcionamento, e não como posição de destaque, de dizer que ele é maior. É porque hoje em dia, a nossa sociedade vê a posição do líder como o privilegiado. E não é essa a noção bíblica. A noção bíblica de liderança é de serviço, é de responsabilidade. Isso. Então, muitas vezes a gente se pega debatendo assuntos que talvez nem fossem relevantes se a gente partisse desse pressuposto. A Bíblia delega algumas funções para os homens e algumas funções para as mulheres, mas ela parte do pressuposto de que existe uma responsabilidade muito grande sobre os homens, de sacerdócio. E que, às vezes, a gente, com o olhar do século XXI, pensa que é privilégio, mas, na verdade, é responsabilidade, né? Muitas vezes é fardo, são fardos diferentes que cada um tem que carregar. Não necessariamente privilégio, né? Nós temos que entender que, quando falamos de patriarcalismo, Deus não estabeleceu o patriarcalismo. O sistema organizacional social, quando ele vai distribuir esses papéis, é que ele coloca o homem na estrutura em que ele está. Né? Porque se você faz um passeio pela história das civilizações, você vai ver que existiam civilizações, povos que eles eram liderados por mulheres. Sim. Então, esse patriarcalismo que o cristianismo abraça, porque lhe servia, lhe cabia para alguma questão, Deus vai quebrando, Cristo vai quebrando. E ele vai dizendo, olha, esse sistema organizacional que foi instituído, embora seja funcional, mas não era do contento de Deus, colocar o homem como superioridade, como uma liderança. Existem papéis? Existem funções? Existem distintas? Claro que existe, mas essas funções, elas não diminuem em nada. É como o apóstolo Paulo faz uma analogia com o corpo. O fato da mão exercer uma função diferente do pé, não coloca o pé como um membro inferior. É imprescindível para a harmonia do corpo, para que haja uma saúde do corpo. A mesma coisa, são funções distintas na questão da organização familiar. Porque a gente vem de uma sociedade patriarcalista que coloca realmente isso. Sempre colocou ao longo da história. Se você for ver a Bíblia, tirando um pouquinho do Gênesis, de Abraão para frente, o sistema ali, ele é patriarcal. Mas ainda assim a gente percebe que na sociedade judaica, a mulher tinha um papel diferente de todas as sociedades pagãs. A justiça, no contexto judaico, para a mulher, era específica, era melhor. E isso a gente comprova até hoje. Sociedades cristãs são mais justas com as mulheres. Vamos de um exemplo simples. Uma sociedade em que o patriarcalismo, seja o machismo, seja realmente institucionalizado, como, por exemplo, uma sociedade islâmica. Não querendo ser preconceituosa, mas nós sabemos que a religião naquela sociedade exerce uma função diferente, de um jeito que controla as mulheres, diferente de uma sociedade cristã. Então, veja, no cristianismo, sob o bojo da Bíblia, a mulher, em comparação às outras sociedades, sempre foi mais livre. Nós desvirtuamos isso, quer dizer que não existem cristãos machistas? Não estou falando isso. Existem, o ser humano é pecador, nós sabemos da nossa realidade. Mas a mulher, na sociedade cristã, sempre foi mais livre. E olha que maravilhoso. Né? Nós estamos aqui por conta disso. Nós vemos na genealogia de Jesus mulheres. Sim. Exatamente. Ele colocou na posição que deveria estar, né? E sempre tivemos direito à voz, né? Sempre podemos falar, a gente voltando aí à questão de Abraão,
a Sara, né, nós sabemos aí da história, e ela O pediu peso que ela teve, né, da Isso. decisão. É isso Por que eu ia duas falar. vezes, e por 2 vezes. É isso que eu ia falar, né? Porque você falou da questão de Abraão, e eu lembrei aqui um pouco do contexto histórico, E que Abigail? ela que conduziu muita coisa. Em meio àquele conflito todo, Mas né? assim, aí a gente vê, a gente pode falar de Esté também, né, que é um grande exemplo. Mas assim, na Bíblia não tem alguns textos, algumas colocações que parecem ali que sejam um pouco machistas, Jéssica? Porque a Bíblia, ela retrata também as questões culturais da época, né? Então, por mais que o povo, né, os judeus, eles tivessem essa relação, por mais que a mulher fosse mais livre, fosse uma sociedade mais justa, mas ainda o machismo era algo muito presente, né? Mas não eram só os judeus, os gregos também, né? Então, é interessante que isso fazia parte de um contexto cultural, mas Jesus, ele vem para romper com todas essas coisas, né? E a gente percebe lendo os evangelhos que em vários momentos os fariseus vinham ali com uma armadilha para Jesus, e Jesus vinha e ensinava, trazia ali uma lição, mostrava para eles uma lição, né? A questão da mulher que foi pegando o adultério, quando foi para ser apedrejada, a mulher samaritana. Então, mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus, mulheres que foram, após a morte de Cristo, foram lá na sua sepultura, e ali o anjo esteve com elas. Então, as mulheres, elas fizeram parte do ministério de Cristo. Elas não estavam ali invisíveis, né? E o Senhor, ele reconhecia essas mulheres. Então, Cristo, ele não pactua com o machismo. Em nenhum momento nós vamos ver na palavra de Deus Cristo, ele adotando algum tipo de comportamento ou bandeira machista. Isso não tem na Bíblia. E você mencionou ali da mulher samaritana, né? Ou seja, como Jesus contar com uma mulher que diante da sociedade ela era totalmente... Dois Então, episódios que eu acho assim, muito interessante sim, de colocar a mulher na posição que lhe é devido, é a mulher samaritana, que era improvável utilizá-la como voz para o evangelismo, e Maria, quando vai visitar o túmulo de Jesus. Sim. Por que Exatamente. Maria? Por que ele não esperou vir um discípulo? Maria teria voz suficiente para chegar aos discípulos e dizer, olha, o mestre não está morto, ele vive. É porque ela tinha voz, ela tinha um conceito, ela tinha uma posição e ela tinha um respeito, Exatamente. né, para ela poder anunciar da mesma forma. Então eu acho fenomenal Cristo dá voz àquelas mulheres num contexto que não podemos esquecer que elas não tinham. Exatamente. beleza. Agora vamos lá. Vocês estão falando aí que então a Bíblia ela não dá margem, né, para colocar, a não ser a questão cultural, né, histórica, enfim, o modelo da sociedade. Então, me tira uma dúvida aqui vocês. Por que então que tem esses movimentos hoje na igreja? O porquê desse movimento que surgiu na nossa instituição? Eu estou falando da instituição nossa mesmo, adventista. Na opinião de vocês. Aí, antes de vocês responderem, eu quero que alguém me responda o que é o feminismo. O que é o conceito geral de feminismo? E se dá para conciliar com religião? Antes do conceito, antes dela dar o conceito, Fale, deixa eu só... professora. Antes, a professora Valéria pode até me corrigir, porque ela está à frente de um departamento que é o Ministério da Mulher, então uma das frentes que nós temos na Igreja Adventista, eu não entendo como movimento da Igreja Adventista. Eu entendo como movimento algo que a Igreja como instituição reconhece. E a Igreja como instituição não reconhece o movimento feminista na Igreja. Ele reconhece o papel e a função primordial da mulher, por isso criou o ministério, formou um ministério forte, para que viesse somar com a missão dessa instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a mulher entra em lugares que entende-se que haviam certas barreiras que homens, crianças ou adolescentes talvez não tivessem como entrar, e aí essa visão extraordinária dada por Deus faz com que veja na mulher esse potencial. E aí cria um ministério para potencializar essas habilidades que as mulheres possuem na soma.
A igreja reconhece o ministério da mulher, não reconhece o movimento feminista. Se tem na igreja, e eu creio que sim, porque geralmente nós pregamos a liberdade religiosa, existe a disciplina que é a orientação, caso haja uma dissonância com os princípios da igreja, nós temos um conselho que chama, que orienta, que diz, não é assim, vamos estudar para saber por que não é assim. Caso isso não ocorra, é um movimento à parte. Agora, mas é porque sua colocação me leva a outras perguntas. Mas deixa ela só concluir o que é o movimento, que aí você vai entender por que nós não reconhecemos. Da definição. Você vai ver como igreja, por que nós não abraçamos o movimento feminista. Isso. Pronto, vamos lá, definição. O movimento feminista é um movimento social que nasceu da não conformidade, né, do inconformismo das mulheres com a sua situação social, principalmente embrionariamente a partir do direito ao voto, né? As mulheres começaram lutando pelo sufrágio. Assim, um dos motivos embrionários do feminismo. E é um movimento social que até aí político, e procurar. Acontece que com o tempo o movimento começou a se desenvolver no sentido de afirmar a igualdade entre homem e mulher. Só que quando a gente fala igualdade, é um pouco complicado a gente entender isso à luz da Bíblia. Porque, veja, iguais em dignidade, como qualquer seres humanos. Mas nós somos diferentes. E nós fomos criados para sermos diferentes por um Deus inteligente. Senão ele teria feito tudo igual, né? Homem, duas mulher, pessoas mulher. iguais. E que bom que nós somos diferentes. Como a irmã bem falou, nós chegamos em lugares que crianças, adolescentes e homens não podem chegar. Assim como eles podem tocar outros que nós talvez não conseguimos. Então, porque nós somos diferentes, nós somos uma bênção. Todos nós, homens e mulheres. Porque cada um de nós pode glorificar a Deus da sua forma, no sentido de que, a partir de coisas que Ele me deu biologicamente, inclusive, eu posso levar a glória dele para alguém. De repente, um homem não conseguiria pregar para uma mulher, para uma viúva. Ou um homem não conseguiria pregar para uma mulher que sofreu um divórcio, mas uma amiga consegue. Mas uma irmã da igreja consegue. Consegue estender uma mão. Assim como talvez eu não seja a pessoa mais capacitada para falar para um homem de negócios. Ou para um mecânico. Mas o esposo da irmã pode muito bem pregar para o mecânico do carro dele. Entende? Então, nesse sentido de que homens e mulheres são iguais, o movimento feminista não é conciliável à Bíblia. Porque nós somos diferentes. E a gente percebe, principalmente no feminismo, dessas ondas, né? Desses níveis, né? Contemporâneos. Não prega essa igualdade, então prega algo que já existe? Sim, a equidade. Sim, né, mas o grande problema é, nós somos, como cristãos, a gente não precisa disso. É isso que eu quero dizer. É polêmico. Eu entendo o que ela quer dizer no sentido assim, porque o movimento, como ele é um movimento ideológico, então ele tem pautas que agregam a essa ideologia. Pautas que não podem, não dá para entender o movimento dissociado disso. E acaba não se restringindo apenas numa questão assim de posição. Ele entra em questões teológicas também. Sim, porque é uma ideologia. E a gente é especialista em fazer ideologias de religião, né? E, na verdade, a única coisa que pode ligar a gente aos nossos anseios mais profundos é Deus, porque Ele que é a resposta para tudo. Então, por que a gente vive esse momento tão irritado, todo mundo tão inflamado com política na igreja, com política? Porque todo mundo quer alguma coisa maior, e a mulher quer também. Beth Friedan falava isso na Mística Feminina, que é um dos clássicos feministas. Ela escreveu nos anos 60, no fim dos anos 50, e ela percebia... Essa senhora aí é uma feminista, um dos baluartes do movimento feminista no mundo. Beth Friedan. Ela falava da mística feminina, ela falava que ela percebia na mulher americana da época, e a gente pode trazer isso para o Brasil também, um anseio por algo a mais. E é tanto que a publicidade na época de Beth Friedan ia direto na mulher e no consumo da mulher. Era a máquina de lavar, era o aspirador de pó, era a coisa para polir, o móvel melhor. E mas ela esse negócio, essa propaganda for hoje, pois tá é. errado. No século XX, né, nos anos 60, era diretamente para mulheres. Colocavam
A mulher como a postura rainha do doméstica. lar nesse Aham, sentido, sim. porque era o papel que a mulher ocupava na época, e mirava diretamente na mulher. E ela falava que olhava para a publicidade e não se reconhecia. Aquela mulher feliz no lar, ela não se reconhecia, e ela via que muitas mulheres não se reconheciam. E ela se perguntava por que aquilo, né? Que anseio era esse que aquela mulher tinha? E ela atribuiu isso à família opressora. Ela dizia que o ambiente familiar era um ambiente opressor, que limitava as mulheres. Mas se você ler o livro de Betty Friedan e entender a Bíblia, você percebe que aquela mulher precisava de Deus. Ela precisava de um sentido para a vida dela. Aquela dona de casa perfeita que aparecia na publicidade, no fundo, era alcoólatra e era triste porque ela não tinha sentido para a vida. E quantas vezes a gente percebe no discurso feminista um pouco disso? Mulheres, às vezes... Carentes. Mulheres, às vezes, que se colocam nessa posição de vítima e de oprimidas porque, no fundo, procuram algo maior. E então, por que a minha frase foi polêmica? Acho que a gente não precisa disso. Porque se nós fôssemos ousados em levar para as mulheres o evangelho desse Jesus que a gente está falando, Sim. que preenche as lacunas, né? Que falava com mulheres Que dá oprimidas e sentido marginalizadas, às coisas. que fazia delas missionárias, a gente não precisaria estar trazendo essas ideologias políticas, maculando o nosso entendimento do evangelho. Porque é isso que acontece, a gente quer ler a Bíblia à luz do feminismo, e aí a gente vai achar problema. E muitos. Porque é uma ideologia humana. Mas se a gente for para a Bíblia e a gente entender o cerne da questão e a gente entender que todo ser humano precisa de Deus, as outras coisas ficam menores. As outras ideologias revelam suas falhas, entende? Deixa eu perguntar um negócio aqui. O feminismo, eu li algum, né, a respeito, e se a gente está discutindo isso aqui no canal, né, oficial da nossa instituição, é porque tem alguma coisa a ver, né? Hoje, quais são os eu não sei como é que fala, você tocou aí As ondas. Não, as ondas não, os preceitos deles lá, As pautas. as pautas. Vamos lá, as pautas hoje do feminismo que conflitam com a religião. São várias. Por exemplo, vamos lá. Aborto. Só pegando uma linha que ela comentou ainda há pouco, que eu estava aqui pensando, refletindo. Não só pense, pode falar, apesar, afinal, esse programa começa com pode. Estava aqui refletindo Pode falar. a questão da força que o movimento ele vem ganhando no ambiente cristão, na nossa igreja, não só na nossa igreja, mas no cristianismo em geral, né? Quando eu citei há pouco aqueles dados, né, da violência contra a mulher, por que eu citei esse dado absurdo, né? Eu tive o privilégio de trabalhar 3 anos com adolescentes numa escola da rede privada. E cristã. Foi uma experiência incrível, mas todas as semanas vinham alunas e falavam, né, suas dores, os seus problemas. Alunas que cresceram em um ambiente cristão, tiveram uma educação cristã, mas que em casa elas não viam Cristo no relacionamento dos pais, né? O pai, às vezes, era um abusador, o pai agredia a mãe, agredia os filhos. E, às vezes, essa aluna ela vinha buscar respostas, porque na igreja que ela congregava, ela não tinha, porque o pastor, o líder, pediu que a mãe dela apenas orasse. Pastor, mas a minha mãe está sendo abusada, está sendo agredida pelo meu pai, e eu denuncio, eu vou na delegacia, o que eu faço? E o pastor, irmã, apenas ore. E essa aluna vinha, professora, o pastor mandou apenas a minha mãe orar, o que eu faço? E eu fui falar com a minha líder espiritual e tal, e aquela aluna se via perdida. E tendo contato com o feminismo, ela chegava para a líder, né? Não, mas nós vamos ter e tal, aquela coisa toda. E a líder religiosa demonizava o movimento. E quando a gente demoniza o movimento, não fala, não discute sobre o movimento,
a nossa adolescente, as nossas meninas, os nossos jovens, eles acabam correndo o risco de ter uma ideia deturpada, né, equivocada, e às vezes acabam saindo da igreja, se afastando pelos motivos que apenas porque não houve um esclarecimento, não houve um diálogo, não houve uma discussão sobre aquilo, né? Então, o movimento feminista cristão, ele tem muitas mulheres cristãs, elas têm se autodenominado, né, cristãs feministas, justamente para combater a questão da violência doméstica e do silêncio de algumas denominações religiosas ligadas ao cristianismo frente à violência doméstica. Então a gente percebe que esse movimento ele tem ganhado uma força no meio cristão, justamente porque nós, quando falo nós, eu falo homens e mulheres, nós deixamos de viver Cristo, né? Então, a partir do momento que nós deixamos de viver Cristo na sua essência, os seus ensinamentos, nós estamos vulneráveis, né, a qualquer sorte de ideologias. A qualquer sorte de ideologias. Por isso que eu falo que é muito interessante haver esse diálogo, é muito interessante haver essa troca, né? E, de fato, entender os porquês. Eu estava acompanhando algumas mulheres cristãs feministas, e as pautas que elas levantam é justamente da valorização da mulher. Mas por que elas levantaram essa pauta? É porque elas perceberam que na denominação que elas congregam não estava havendo aquilo, não estava sendo vivido. E quando nós olhamos para um dado onde 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas, a gente começa a entender por que algumas mulheres cristãs elas acabam recorrendo a um movimento social, para que elas pudessem ter voz, conseguir ter voz e serem ouvidas de alguma maneira. Em contraponto, as feministas radicais, elas não aceitam as feministas cristãs. Então peraí, rapidinho, que deu uma... Primeiro eu quero entender o que conflita, né, com a religião, né? Tu falou de feministas cristãs, então existe um movimento... Existe um movimento feminismo e tal, dentro do talvez não tão organizado, não tão organizado, oficial como outros movimentos, como o transfeminismo, por exemplo. Por que o transfeminismo surgiu? Porque as feministas radicais não aceitam as mulheres trans. Daí surgiu um outro modelo de feminismo, que é o transfeminismo. A gente percebe que existe um conflito muito grande dentro do movimento e é uma questão muito vasto, né? Então tu está dizendo que pode conciliar. Alguns pontos. Por que essas mulheres cristãs, elas se viram representadas pelo feminismo? Porque pela questão do poder da escolha, a valorização da mulher, será a mulher que precisava? ter a voz. A questão é essa, entendeu? Será que precisava? Será que se a gente não... Porque uma coisa é a Bíblia, outra coisa são pessoas pecadoras, que agem e acham que estão agindo a partir da Bíblia e não estão deturpando a palavra. Então, se nós viramos as costas para uma pessoa que é violentada dentro da nossa igreja, seja ela mulher ou homem, nós não estamos agindo de maneira cristã, nós não estamos agindo conforme a Bíblia. Então, será que a gente precisaria da ideologia para isso? Mesmo porque, como a professora já colocou, nós temos um ministério dentro da igreja, né, cujo trabalho dele é justamente isso. Uma deles, teologia, na verdade, né? Aí a gente tem que ver uma questão, trazendo para a igreja adventista, já que a gente vai ter como marco, como referência. Ela traz para a gente uma visão do cristianismo hoje. Como algumas outras denominações religiosas, elas trabalham essa visão do feminismo. Agora, seria importante a gente endossar aqui qual é a visão da igreja adventista do sétimo dia. A gente faz uma diferença entre o que é teologia e ideologia. Quando nós trabalhamos dentro do ministério da mulher e nós abraçamos, nós assistimos essa mulher que ela está sendo oprimida, nós ouvimos essa mulher. Quantas mulheres na nossa igreja não acompanham mulheres que são vítimas de violência doméstica até uma delegacia,
para ampará-la, dar força para que a denúncia ela seja feita e ela saia daquele ambiente de vulnerabilidade opressor. Então, isso tem sido feito, é um papel extraordinário que a Igreja Adventista tem feito, De prevenção e de orientação, né? não no movimento feminista, mas no movimento da teologia, baseado na teologia da nossa igreja. Exatamente. Então, quando eu digo teologia, está aqui, ó, a nossa teologia. Porque em momento algum Aí tá o Deus divisor. está de acordo com esse tipo de situação. E quando eu pego isso, vê o homem, né? Quando eu Todo pego gênero isso, de não tem mulher. como você casar as pautas do movimento feminista com a teologia daquilo que nós defendemos. Por quê? Porque nós cremos que é Deus que vai nos dar a sabedoria de como proceder com aquele vulnerável. Que assistência eu vou dar? Eu não vou fechar os olhos para ele. Por isso que nós temos o Quebrando o Silêncio, que todos os anos abre espaço para debater temas relevantes e orientar e aconselhar e treinar as mulheres que estão à frente desse ministério, como elas na igreja, atenta às famílias da igreja, os maus tratos, elas deverão intervir nesses casos, E é um pouco teologicamente, socialmente e juridicamente. E é um pouco assustador o que eu vou falar agora, mas esse trabalho que nós fazemos aí do Quebrando o Silêncio, ele é um trabalho assim de orientação, né? De apoio às vítimas, mas também de conscientização, tanto para a questão da vítima, de que ela não precisa ficar lá quietinha, achando que todas as outras passam por isso, e também para o abusador. Para o abusador, porque ele precisa, porque muitas vezes ele vem de uma criação, de um lar onde ele sofreu todo esse tipo de coisa, e ele acha, não, agora eu devo colocar isso bem em prática, natural. né? É natural. Eu passei por isso, então eu vou executar isso também. Então, o trabalho nosso na igreja, a Igreja Adventista, como a professora bem colocou ali, todos nós aqui sabemos, é justamente isso. Nós trabalhamos assim com muito afinco, com muita força, nesse aspecto, para tentar demonstrar para a nossa igreja e para a sociedade em si, de que Deus não está de acordo com esse tipo de comportamento, nem por parte da mulher, nem por parte do homem. E existem pautas dentro do movimento que, de fato, se nós vamos ver o que converge, o que divergem, tem muito mais do que diverge do que aquilo que converge. Ó, eu trouxe um texto do Lar Adventista. Eu quero participar também agora. Rapidinho, Vamos só lá. pra gente... Eu trouxe um texto do Lar Adventista, um dos vários que a gente pode ver alguma coisa assim. Mas Ellen White, escritora inspirada por nós, né, faz parte da nosso conjunto de doutrinas Acreditar no Espírito de Profecia, fala assim: a esposa e mãe não deve sacrificar sua força e permitir que fiquem inativas suas faculdades, dependendo inteiramente do esposo. Sua individualidade não pode emergir na dele. Ela deve sentir que é igual ao marido, deve estar ao seu lado, fiel no seu posto de dever e ele no seu. Olha que lindo. E aí entra aquele... Cada uma sua função, sem um diminuir o outro. E sua individualidade... Ela falou isso, gente, no fim do século XVIII? Sim. Século XIX? E aí entra aquele texto que diz, né, que vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo ama. Amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Eu ia fazer uma colocação sobre isso, né? Sobre até a questão da nossa escritora, Ellen White, para quem não sabe, né, uma grande escritora da nossa igreja, que a gente crê que foi inspirada pelo Espírito Santo, né, para escrever tudo que a vasta literatura que ela tem. Tu falastes, a Jéssica falou que existe, né, o movimento. Não é o movimento radical que vocês estão só me enrolando com as doutrinas do feminismo aí, que no caso com a religião, que até agora ninguém falou. Mas vamos lá. Que não é tudo, não é isso? Elimina o que conflita e pega o que é bom. A professora disse que a igreja não reconhece, né, nenhum movimento oficial. Foi isso? Eu entendi mal. Não reconhece o movimento feminista. Pronto. Nós reconhecemos o Ministério da Mulher. Pronto, o Ministério da Mulher. Mas aí me veio a lembrança aqui, né? Que teve, e tu falando aí cada um no seu papel e tal, e etc. Teve até uma polêmica aí nas redes sociais, né? Que agora tá cheio, tem umas páginas agora que eu não vou falar aqui o nome delas, porque a gente, né, não faz merchan. Só para doutora Renata aqui, que a gente fez o merchan. Que levantou lá uma polêmica, por exemplo, que alguém, né, do movimento se sentiu ofendido porque em alguma lição, acho que lição jovem, tinha lá a figura do homem trabalhando e a mulher lavando a louça, parece, né, na pia. Rapaz, isso aí foi um rebuliço e tal.
E aí, né, muitas mulheres, né, a igreja sendo isso, a igreja sendo patriarcal, machista, não sei o quê, como se o lugar da mulher fosse lá na cozinha, e etc, etc. E aí, professora, a igreja emitiu uma nota oficial sobre isso, né? E vocês podem comentar a respeito, mas assim, apesar de que talvez a igreja não reconheça o movimento oficialmente que existe na igreja e tal, mas você não acha que você não acha não que esse posicionamento da igreja de emitir uma nota oficial a respeito, inclusive dizendo que vai revisar a literatura, teve também a polêmica do curso de noiva, manual, também, que destacaram lá um monte de coisa lá e etc. Você não acha que isso aí é um reconhecimento da igreja com relação ao movimento? Nós temos cosmovisões. As cosmovisões, elas vão mudando com o tempo. E a igreja não está parte disso. Nós só não podemos perder na construção de uma cosmovisão bíblica, a cosmovisão religiosa, os nossos princípios. Rever, conversar, dialogar, não tem problema algum. O que vai sair disso? Qual é o posicionamento? Qual é o ensinamento disso? A gente precisa esperar para ver. Falar que isso emitir uma nota, talvez um parecer de que isso incomodou algumas pessoas que têm uma lente contemporânea desatrelada da cosmovisão bíblica, a igreja não pode de maneira nenhuma levantar uma bandeira contra isso. Ela respeita. Porque nós temos uma membresia que ela é heterogênea. Então a igreja nunca vai trabalhar com uma homogeneidade, são as lentes diversas. Então eu imagino que a nota, não li a nota, não tenho conhecimento da íntegra da nota, mas eu imagino que o teor dela, pelo que você falou, seja, nós vamos rever no sentido de conversar, no sentido de amadurecer, de rever alguns posicionamentos, que para mim é o que deveria acontecer em cada igreja. Era nós discutirmos o que estamos discutindo agora, aparar as arestas, limpar as lentes do que nós vemos no mundo, que nós assistimos todos os dias, que nós entramos em contato com discursos que, querendo ou não, naturaliza-se dentro de nós, e que, querendo ou não, nós internalizamos e trazemos para dentro da onde? Para dentro da própria igreja. Porque eu digo com toda sinceridade, com toda a clareza que nós temos das Sagradas Escrituras, da nossa posição como mulher dentro da igreja, dentro de casa, na sociedade que nós estamos, olhar uma imagem daquela não passaria pela minha cabeça ser ofensiva. Até porque isso parte do pressuposto de que o serviço doméstico é ofensivo, mas quem diz que o serviço doméstico tem que ser ofensivo? Porque ele é servil? Alguma, porque né? se faz parte da vida de todo ser humano, não só de mulheres. Mas sabe? Eu penso não é? que é pela questão da ideia de ser servil. Mas espera aí, o cristianismo é o quê? Não é serviço? E se você prestar bastante atenção, até essa lente, ela está corrompida hoje, porque eu não vou fazer trabalho missionário pessoal da estudo bíblico, porque eu não ganho para isso. Você percebe? A gente está levando para um outro lado, mas nós estamos vendo as nossas visões distorcidas. Sim. Daqui a pouco, alguém subir para falar sobre mordomia cristã vai ser ofensivo para mim, porque ele está pedindo o meu dinheiro que é meu. Aí levanta a questão das pautas feministas que não casa com a teologia, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quero. A Bíblia não me diz isso. A Bíblia diz que o meu corpo não é meu, o corpo é do Espírito Santo, eu sou responsável em cuidar. Eu sou apenas o mentor dele aqui, eu administro. Meu corpo serve, né? Entendeu? Exatamente, corretamente. Então, devo prestar conta disso. Se a gente for analisar... Não vejo os filhos como fruto de um amor, eu não vejo os filhos como algo que me realiza, mas como algo que me prende. Então, para quê? Por quê? Eu posso a própria crença que a gente conversava antes sobre a família opressora, o marido opressor, são coisas que não se encaixam no ideal bíblico de família e de esposo e esposa. Porque, de novo, não falo que não existam famílias que passam por essa situação, porque nós somos pecadores. Tá os dados aí. Tá aí os dados. Ninguém está minimizando isso. Mas
o conceito intrínseco, porque isso é que está na base do feminismo. A gente vai lá para Simone de Beauvoir, que é outra, né? Que é outro pilar. Não, outra que eu digo assim, outra autora. Outro pilar do feminismo. Ela fala, por exemplo, que o feminino é o segundo sexo. E se você for ler, são 2 livros que ela escreve sobre isso, ela fala que tudo que é feminino é definido como o oposto do masculino. No sentido de que é como se nós dependêssemos do masculino para que nós nos definíssemos como o oposto. Quando, de novo, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós temos uma identidade, uma individualidade, como eu acabei de ler, à parte. Então, tanto que mulher nenhuma é obrigada a se casar se não quiser. A mulher pode ser solteira, pode servir a Deus, pode ser livre nesse sentido. Assim como nenhum homem é obrigado a se casar se não quiser. E, doutora, quando a gente observa o papel incrível que a mulher exerce na construção da família, eu acho assim que tudo além entendeu? Porque assim, você poder estar ali como companheira, educar os filhos, mesmo que ela exerça o papel de trabalhar fora. Só que quando a gente leva isso para a questão da sociedade, quando vocês comentaram aí, né? Quando se diz assim, você trabalha? Não, eu só fico em casa. Como se assim, o ficar em casa não fosse uma humilhação. E que me perdoe, né? Eu sei que isso aqui, né, depois, né, assim, vai ter um amplo, mas que me perdoe as feministas, mas, gente, você cuidar da tua família, cuidar ali para que as coisas aconteçam ali a bom tempo e da forma, né, biblicamente falando, da melhor possível, isso é uma coisa do céu. Então, isso aí, essa questão do empoderamento, essa questão, assim, de posição, desde o Jardim do Éden, quando o pecado adentrou, a gente sabe que isso aí começou, ou seja, o plano original de Deus acabou o quê? Sofrendo. E até hoje. Então vai acontecer sempre essa briga aí de quem manda, de que posição se encontra. Eu vejo assim, se eu sou feliz, solteira, se eu me encontro desse jeito, tranquilo, eu vou ter meu lugar na igreja, eu vou ter minha voz na igreja. Se me incomoda ter encontro de casais e eu sou solteira e não tem um programa para mim, eu me mobilize para criar uma programação que possa pegar aqueles que também, a semelhança minha, optaram pela vida solteira. Não há nenhum problema de quebrar esse padrão, esse modelo que a Bíblia me apresenta. Se eu estou feliz, o que eu não posso fazer isso é diminuir os outros ou as outras pessoas que assim o fazem, que querem uma outra opção, dizendo que dessa maneira estão defasadas, que tem uma outra, eu não posso. Então, Deus nos dá essa liberdade, desde que a minha condição de escolha não fira os princípios bíblicos. E outra coisa, eu acho assim, trazendo novamente para a nossa denominação, nós mulheres adventistas somos muito livres. Sim, a gente tem muito espaço. Na instituição, podem haver congregações que são menos ou mais abertas, e aí é caso de se estudar e meditar na palavra de Deus, aquelas que não permitem que as mulheres preguem, enfim. Inclusive, a igreja fez uma pesquisa agora recente, não é? De quantas, isso voltado para as mulheres, né? Quantas mulheres eram professoras da escola sabatina, quantas mulheres faziam parte da comissão, quantas mulheres... Eu acho que já é uma preocupação. Isso seria uma ação consequente aí Mas veja, esses levantamentos. Na nossa igreja, nós podemos chegar em igrejas de bairro, igrejas grandes, igrejas pequenas. Muito provavelmente quem vai ser responsável pelo ministério da escola sabatina é uma mulher, a diretora da escola sabatina. E é um dos maiores ministérios da igreja. Isso não é opressão, não, na comissão. Mas deixa eu me retratar aqui. Agora o diretor da escola sabatina. Eu nunca vi. É a diretora da escola sabatina. Mas veja, institucionalmente, nós temos uma profetisa. Deus foi maravilhoso conosco, nos deu o espírito de profecia através de uma mulher. Nós temos muita abertura para o ministério feminino nas mais diversas frentes. Os irmãos provavelmente não vão estranhar nada se tiver uma professora da escola sabatina passando a lição para eles. Vocês não percebem isso? A gente chega, claro, novamente, exceção, né? Coisas que não são albergadas institucionalmente podem acontecer, de mulheres se sentirem mais ou menos abertas, mais ou menos participantes, dependendo da sua congregação. Acho que mas tem na mesmo, nossa mas na nossa instituição, eu digo, né? Da instituição que se criou, da nossa teologia, né? Como mulheres que trabalham na igreja e exercem seus dons. Nós somos muito livres. Nós pregamos, nós cantamos, nós ensinamos. Em algumas denominações, irmãos, uma mulher não se levanta para ensinar a Bíblia.
E nós todas aqui somos São dois exemplos disso. E São um dois outro ponto extremos, que a né? gente coloca aí também, poderia ser assim dizer, até a questão da quantidade. Existe até uma preocupação da igreja, porque assim, olhar aqui em termos de associação maranhense, nós representamos, não sei se mudou o dado agora, né? Mas nós representamos a área feminina 56,4%. O número de membros da igreja, da associação no todo, é de mulheres. Entendeu? Então, ou seja, acaba tendo uma aceitação, a gente não sabe por questões, a gente não vai entrar no mérito da questão, mas a gente não sabe se é pela questão, assim, assim da própria, dos regulamentos, não poderia dizer origem, regulamento, né? Enfim. Ou seja, a gente não vamos entrar na questão do porquê, É o mas costume, a foi gente o sabe costume. que tem mais mulheres na igreja Aham. do que homens. Então, talvez isso aí se dê, essa questão assim, de termos mais mulheres exercendo também funções. Porque a gente se vê Porque, as irmãs, né? A gente se vê. se por um lado, vamos lá, vocês vão falando, eu vou pensando aqui um monte de coisa aqui, pra vocês responderem. Se por um lado tem denominações que a mulher não pode nem ir lá na frente, né? Não A gente ensina vai- homens, só pode ensinar crianças ou adolescentes ou outras mulheres. Mas, por outro lado, tem denominações que que admitem ter pastoras, Sim. e a nossa não. Né? Aí é um ponto a ser, não sei se... Mas aí é outra coisa. Aí é outra coisa, Aí então, é não tem outra nada a ver, não. coisa. Então, Olha só, vamos... quando ela fala, Com os anciões também, tudo homem. quando ela fala de que nós A temos uma hierarquia. liberdade muito grande de exercer qualquer função, e tem às vezes alguns departamentos da igreja que se caracterizaram mais a cara da mulher, como por exemplo a escola sabatina. Mas se você for para o manual da igreja, não tem nada dizendo que a Tem que ser diretora uma mulher. tem que ser uma mulher, não Isso tem. não. Historicamente, você se encontrou, a mulher se encontrou ali. E aí isso criou-se um hábito E porque cultural, né? nós somos biologicamente, neurologicamente, psicologicamente diferentes. Exatamente. Deus usa nossos dons também Agora- por meio disso, né? Outra coisa é o manual da igreja, outra coisa são os votos institucionais da igreja, aqueles que têm uma consciência geral, da igreja geral, não é do campo, de um campo ou outro. Representa a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem uma representatividade mundial. E nós não podemos nos esquecer de um detalhe. Ela nasceu profeticamente. Todas as decisões diretivas, elas têm que ser tomadas à luz do Bíblia. Espírito Santo. Simples assim. Quando nós temos a conferência geral, a professora Valéria pode dizer com maior propriedade, porque já participou de algumas dessas reuniões de conferência geral, ela sabe disso. Quando tem um corpo diretivo no qual vai se mexer em alguma coisa, algum princípio normativo da instituição, aquele grupo seleto de pastores, eles entram em oração, em jejum, em consagração. Se não estiver pautado no assim diz o Senhor, não se toma. E por 3 vezes já foi pauta das discussões da conferência geral, acho que a última foi 2015, se não me falha a memória, Foi. no Texas, não lembro agora, Eu mas também não a lembro. última aí Santo Antônio. trouxe novamente pauta e a delegação não sentiu confortável porque não sentiu a ação do Espírito Santo. E a gente vê também que na Bíblia os ministérios ordenados foram de homens. Ordenação no sentido pastoral, como a gente tem hoje, como a gente tem com os pastores e os anciãos, na Bíblia nós não tivemos de mulheres. Nós tivemos juízas, mas não era um ministério Sacerdotal. ordenado, sacerdotal. E isso é impedimento para quê? Pra gente. Aí dá pauta, isso aí é pauta para... Porque assim, se nós podemos exercer nossos dons tão livremente enquanto a gente está falando, Porque uma ordenação precisaria, assim, tudo bem, a ordenação... Efetivar seu trabalho. a ordenação na nossa instituição permite o cuidado, né, pastoreio de igrejas, para anciãos e para pastores. Mas nós já podemos trabalhar em tantas outras coisas, nós já somos livres para trabalhar de tantas outras formas. Na realidade, o que quer, algumas mulheres querem a credencial. A credencial de pastor. E digo mais, a gente almeja, a gente acha que isso é privilégio. É porque, de novo, o nosso olhar de serviço está deturpado. Uhum. A gente acha que pastoreio e ancianato, né, é privilégio. Mas, na verdade, é serviço. E muito. Muito. E Deus designou homens para isso.
isso foi feito na Bíblia por meio de homens. Então, nós temos que realmente tomar muito cuidado, muita oração. E realmente não se muda o que foi um padrão que fosse estabelecido na Bíblia dessa forma tão clara, de ministério ordenado, assim, ao sabor das ideologias do mundo, entende? Eu acredito que vai chegar um momento, talvez, que vai haver uma necessidade disso. Porque a igreja está atenta a essas mudanças. Pode ser que daqui a 10 anos, 15 anos, a igreja reveja isso, porque ela sempre está sendo levada na conferência geral. Se não fosse uma coisa muito decidida, não tivesse amarrada, ela não era levada com tanta frequência. Já teria. Mas, assim, é o olhar atento de uma comissão sobre a influência do Espírito Santo. Então, nós entendemos como corpo dessa instituição que Deus está dizendo, ainda não é o momento. Quando for o momento, eu direciono, porque não tem nenhum problema disso. Não tem um problema de ordenar uma mulher, embora nós tenhamos o uso e costume das Sagradas Escrituras, mas nós não temos uma teologia formada em relação a nomear mulheres. No futuro, né? eu creio que já que nós estamos nos encaminhando para os últimos tempos deste mundo, a necessidade vai ser baseada nessa. Talvez nem a ordenação de pastores homens nós conseguiremos fazer no meio da perseguição. E nós estaremos pregando em tribunais e fugindo. Então, entende? É porque às vezes a gente se pega tão envolvido nesses debates que a gente esquece para onde a gente está indo, né? O nosso contexto de crise final iminente, chegando cada vez mais próximo, a gente tem que pedir para que Deus nos capacite com seu espírito por meio da palavra, nos faça mulheres de palavras fortes no espírito. Sim, ordenadas ou não ordenadas. Será que isso realmente é relevante? Tão relevante a esse ponto? Se nós podemos pregar e trabalhar de várias formas, né? Então... isso é... O que é mais importante? A pregação ou a função? Para algumas pessoas é a função, né? A posição como foi colocada. Mas se você é uma serva de Deus, uma mulher poderosa no espírito, isso é o que menos interessa. O que mais interessa é a missão. Porque sendo ordenado ou não, imagina a amplitude do trabalho de uma mulher diante do que nós temos aí na sociedade. Beleza. É porque assim, será se esse movimento, né, ou eu não sei nem se eu posso falar ainda de movimento depois de tudo que vocês falaram aqui, né, não seja algo necessário, né, levando para o âmbito da instituição mesmo, porque hoje se você pegar a hierarquia da igreja, né, por exemplo, associação geral, né, enfim, quem está lá, o corpo lá em cima são homens, aí você vai o presidente disso, o presidente daquilo, você chega na igreja, são os anciões, né, os conselheiros, e depois vem... E, por exemplo, numa empresa isso acaba causando incômodo, né, numa instituição qualquer, acaba causando incômodo. Então a gente separaria mesmo essa questão, não tem nada a ver, a empresa é a igreja é a igreja, apesar de ser uma instituição. Mas aí você falou que talvez venha mudar, né? Eu acredito, conhecendo a igreja que eu amo e que a gente estuda sobre essa igreja. Porque a gente vê alguns movimentos que ocorrem dentro da igreja que critica a administração, se você for ver, não conhece a história da igreja, não conhece a administração da igreja. Não estou dizendo que não haja erros de liderança. São homens, são falhos. No momento que esses homens, eles se distanciam de Deus, a queda é certa. Mas a gente observa ao longo da história que quando esses homens caem e eles não voltam para Deus, Deus ele dá um jeito de tirá-los da obra, para que a sua obra, de uma forma completa, ela não se corrompa. A gente tem que acreditar que o espírito que lidera essa instituição não são de homens. É o espírito divino, é o Espírito Santo de Deus. Isso não significa, volto a afirmar, que não haja erros. Infelizmente, pessoas que gostariam de estar numa liderança e que por alguma razão hoje não ocupam essas funções, buscam essas fragilidades em alguns líderes que caíram, que erraram, que hoje, infelizmente, não estão mais atrelados a comando dentro da nossa instituição. Pega esses erros e começa a jogar no ventilador. Para aqueles que têm uma fé mais fraca,
ele se balançar. Mas quando você estuda a história disso, não tem como você não ver Deus. Porque desde o de cima até o daqui, que é o ancião, todos eles são liderados por um texto, que a gente chama de manual da igreja, ali, todos eles estão ali, ó, aconselhados e orientados pelo mesmo texto. Se você chegar, Espírito de Profecia, Bíblia Sagrada, Bíblia Sagrada, Espírito de Profecia e manual da igreja. Muito bem. O que não quer dizer, Fala, Jéssica. que nós não encontraremos aí em nossa caminhada cristã alguém, né, que usa a Bíblia, né, fora do contexto, Espírito de Profecia Sim. fora do contexto, para massagear o seu ego machista. Sim. Por isso que é muito importante nós, mulheres da Perfeito. igreja, nós estudarmos o manual da igreja, estudarmos o Espírito de Profecia, os escritos, para que nós possamos estar sobre a isso, né? par, né, do nosso papel, do posicionamento da igreja, como as coisas realmente funcionam. E também ter voz, porque nós temos voz para chegar e conversar com o líder. Olha, meu irmão, infelizmente não é assim. Vai lá no manual da igreja, vamos lá ajudar juntos o Espírito de Profecia, porque nós precisamos estar mais abertos para aprender também e para ouvir, mas na hora que é necessário nós falarmos, né, eu percebo, conhecendo o manual da igreja, que aquele meu líder, ele fez algum comentário infeliz, tomou algum posicionamento machista, eu conhecendo a igreja que eu pertenço, eu sei que a igreja não é assim, não é isso que a igreja prega, não é isso, porque nós pregamos a palavra de Deus, e Deus, nosso Deus não é um Deus machista, eu preciso chegar para esse líder e dialogar com esse líder. E aí eu volto a dizer, por isso que é muito importante nós dialogarmos essas ideias, para que nós possamos, de fato, conversar à luz da palavra de Deus. Porque aquilo que não é dito, ele acaba podendo chegar para uma jovem, para nossas irmãs, de uma maneira deturpada. E se existe algum líder religioso dentro da nossa denominação, que eu acho um pouco difícil, mas pode existir, né, que a gente possa estar repensando. Esse líder possa estar repensando o seu posicionamento enquanto cristão. Cada um de nós, enquanto cristão, seja homem ou mulher, tem uma responsabilidade individual com a obra e com o Espírito Santo. Independentemente de ser casado ou solteiro, enfim, nós temos uma responsabilidade individual, um chamado individual. A salvação é individual nesse sentido, né? Nós temos nosso contexto de congregação, mas cada um de nós tem que viver o evangelho individualmente. Então, não é porque nós estamos dentro de uma instituição que nós não devemos conhecer o Deus bíblico. E a mulher que conhece o Deus da Bíblia, ela sabe quem ela é. Ela sabe o que um homem não pode fazer com ela. Ela sabe se posicionar. Ela sabe se posicionar. Caminhando para os finalmente, né? O papo tá bom, mulheres se posicionem. Nem precisa dizer isso. Né? Vamos lá. Professora Valéria, eu vou fazer a mesma pergunta para todo mundo. Né? E depois eu peço as considerações finais. Resumindo, feminismo e religião, né, e cristianismo não se casam, professora Valéria. Eu estou lhe fazendo uma pergunta. E por quê? Feminismo e religião não se Isso, casam, e cristianismo. né? Há necessidade ou não do diante movimento? de todo o contexto que nós vimos, né? Diante de todo o contexto que foi debatido aqui, né? A gente percebe que não se vê necessidade em si, né? Da gente estar levantando movimentos dentro da igreja com relação a essa posição, porque se eu sou uma mulher, segundo o coração de Deus, que entendo, como já foi colocado aqui, o meu papel, eu não preciso estar buscando, assim, essa posição, entendeu? Então, eu creio, assim, que a mulher, ela exerce, sim, o seu papel diante de Deus, diante da Bíblia, e nós precisamos, como cristãs, estarmos demonstrando no dia a dia, isso no meu trato com o meu cônjuge, no meu trato com minha família, no meu trato com a sociedade, que eu sou uma pessoa transformada, que eu sou uma pessoa diferente. Sem com isso eu ter que estar brigando por posicionamento dentro de ideologias que estejam diferenciadas daquilo que o assim diz o Senhor. Muito bem. Jéssica, mesma pergunta. Existem pontos, como eu falei a princípio, né? Que nós já foi bem explanado aqui, pontos que convergem, pontos que divergem, pontos que
algumas mulheres se veem representadas e tantos outros pontos que não se veem representados. Mas o movimento feminista, eu sugiro, né, para as nossas irmãs cristãs que são aí, levantam a bandeira do movimento feminista, existem pontos muito perigosos dentro do movimento. E às vezes pode não valer a pena. A gente tem que, de fato, analisar as coisas com cautela. Eu sugiro que vocês, a Renata falou ainda há pouco, né, de Simone de Beauvoir, né, que o livro dela, O Segundo Sexo, é considerado hoje a Bíblia do feminismo, né, onde ela vem e fala que não nasce mulher, você torna-se mulher. Então, tudo aquilo que era a ideia de mulher, você chega em Simone de Beauvoir, ela desconstrói. Então, a mulher chega, opa, então, o que eu sou? Né? Então, e se nós olharmos a vida de Simone de Beauvoir, não só dela, mas das outras filósofas do século XX, do movimento feminista, nós vamos perceber que era uma vida extremamente desregrada, eram mulheres que tinham... A vida privada era um caos. Então, nós precisamos olhar além, buscar além, para saber se de fato aquilo me acrescenta. Porque no olhar cristão, o cristianismo me basta. Mas essa mulher, aonde ela estiver, ela se ver calada, acorrentada por alguma coisa e encontra dentro desse movimento uma oportunidade de falar e ter voz, eu também preciso buscar entender por que ela se posicionou desta maneira. Mas nós, enquanto cristãs adventistas, nós precisamos olhar o que está além da cortina. Muito bem. Professora Luciene. Respondendo A mesma pergunta, a mesma pergunta. Se os dois casos, na minha visão, não dá para tirar nada. O movimento feminista, ele não se harmoniza com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque nós já abraçamos essa causa. Nós já vivenciamos isso na forma de ministério. Quando eu digo ministério, não é uma pregação apenas, é uma vivência. É uma experiência que nós temos. Então, esse lado positivo que ela coloca, que os movimentos feministas têm, porque tudo tem o seu lado positivo, tem os aspectos positivos, nós já trabalhamos enquanto ministério. Nós damos lugar para essa mulher, nós damos voz para as mulheres, nós apresentamos um Cristo, mais do que as doutrinas da igreja, nós apresentamos o Cristo, que dá sentido a todos esses ensinamentos que nós vamos buscando nas Sagradas Escrituras, entendendo um cristianismo prático, não só conceitual. Então, isso nós já fazemos, nós orientamos, nós mostramos que a família tem o seu papel, tem a sua função, mas se você tem a escolha, você tem opções, desde que essas opções não firam os princípios bíblicos, você pode viver feliz. Então, quando eu digo para você que o movimento feminista não casa com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é porque quando eu falo de movimento, eu falo de ideologias que buscam uma equidade de direito, uma equidade de valores que nós já trabalhamos dentro do Ministério da Mulher. E digo mais, trabalha-se essas pautas de uma maneira pura, genuína e verdadeira, não nas distorções do que é apresentado dentro desse conceito de ideologia, que é o mais interessante a gente observar isso. E fecho a minha fala só dizendo o seguinte, com relação a essa pergunta. Deixo aqui uma orientação para as mulheres da igreja. Vamos ler mais. Vamos nos informar mais. Não vamos ler só o Espírito de Profecia, não só as Sagradas Escrituras, não só o Manual da Igreja, mas vamos ler outras literaturas para que a gente tenha uma voz firme, para que nós tenhamos um conhecimento para falar ao mundo o porquê, qual a razão de nós defendermos a teologia, de nós defendermos o Cristo. Por que Deus, em nenhum momento no processo histórico, ele escraviza, ele diminui essa mulher? Para eu ter essa visão, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter estudo. Então fica aqui meu apelo, mulheres, hoje que o conhecimento é tão acessível a todos nós, leiamos mais, porque essa leitura abre a nossa visão, amplia a nossa cosmovisão e faz com que a gente abra espaços como esse, no qual a gente, com segurança e de uma forma muito confortável, possamos tocar nesses assuntos, contribuindo para que outras pessoas saiam da escuridão que elas vivem. Muito bem. Renata? Feminismo e cristianismo não podem coexistir. Porque quando a gente fala
quando a gente diz que é feminista, a gente subscreve a uma pauta de um movimento social. Essa pauta carrega liberação sexual, aborto e, principalmente, em que homens são opressores naturais de mulheres e que famílias são espaços de opressão, quando isso é claramente contrário à Bíblia. Como nós bem falamos e citamos várias vezes, isso não quer dizer que nós não vivemos num mundo de pecado. Nós vivemos, e maridos oprimem mulheres, e homens são machistas. Mas o nosso problema não é porque eles são homens, é porque eles são pecadores, antes de tudo. E nós também somos. Então, nesse sentido de que o movimento feminista é um movimento que subscreve a tantas pautas, nós precisamos ser muito cautelosas e precisamos voltar à Bíblia quando nós dizemos, né, quando as meninas podem dizer, né, que são feministas. Porque esse movimento não se trata apenas de um nome para um nomezinho bonito para uma mulher que quer direitos de dignidade iguais aos homens. Não, isso é um movimento social. E até um desrespeito com o próprio movimento social dizer que você é feminista e não conhecer o movimento. Então, não. Feminismo e cristianismo não podem coexistir. Eu posso ler só um texto? Eu vou pedir as considerações finais. Tá. É Okay. a sua? Se for, vamos lá. Isso, é a minha. No livro de Lucas, né, no capítulo 22, versos, a partir do 24, né, fala aqui, eu não vou ler todo o texto, né, mas diz aqui, né, seja o maior com o menor, né, suscitaram também entre si uma discussão, né, sobre qual deles parecia ser o maior, né. Então, assim, alguns os que estão em casa poderão acompanhar depois, e nós aqui também, né, já conhecemos aqui o texto também, né, mas o que quer dizer aqui, né, algumas ordens da Bíblia, elas às vezes podem ser questionadas, né, diante do olhar de alguns, mas a gente entende aqui, né, que Cristo ele veio para servir, né, Cristo veio para servir, e o desejo dele também é que nós, para essa compreensão bíblica desse servir, é preciso partir de uma pessoa transformada. Entendeu? Então, o desejo de Deus é que cada um de nós, homens e mulheres, estejamos se permitindo, né? Que Deus nos transforme a cada dia, segundo a sua vontade, e assim não vai haver necessidade dessa busca, né? Dessa posição de quem manda, ou de alguns conceitos de como ser tratado, porque como a gente mencionou aqui um texto, não demos muita abordagem para ele, mas a gente deve sempre pensar, né? Como Cristo amava a sua igreja, como Cristo ama a sua igreja, assim é como ele deseja que os homens amem as suas esposas, para que então elas se sintam tão amadas, né? Tão amadas, que elas não tenham problemas de serem, assim, de serem aceitas, né? De serem, porque entra muito aquela questão da submissão, né? Então, ou seja, se eu sou tão amada, eu sou tão cuidada, cuidar da minha casa, cuidar dos meus, isso aí não vai ser como uma questão... Antes de eu passar as considerações, eu lembrei aqui da história lá de casa, rapidinho, um parêntese. Quando eu entrei na faculdade integral, e a minha noiva, namorada na época, falou, não, pode ir lá. Né? Eu falei, eu vou casar, mas eu vou para a faculdade, não vou ter tempo de trabalhar, ou a gente larga ou casa. Não, vamos casar. Não, vai ser integral, não tem como trabalhar. Pode deixar que eu banco. E foram 5 anos, né, ela ouvindo, né, tal, e não sei o quê, sustenta o marido. E há 2 anos, né, terminei minha faculdade, trabalhando e tal, há 2 anos, a gente resolveu que ela não ia mais trabalhar. O desejo dela, o que ela queria. E hoje só eu trabalho. E esses dias a gente estava preenchendo um cadastro e estava lá o campo profissão, eu estava... preenchendo para ela. Eu falei, nega, eu chamo ela de nega, profissão aqui eu coloco o quê? Gestora, como é que eu... E ela, o quê? Gestora? Não, coloque aí do lar. Eu lutei, trabalhei, foi muito para me conquistar esse título, coloque aí do lar. Olá, beleza, do lar. É importante a mulher entender. Muito bem resolvida, né? Ela muito bem resolvida. E pronto, e tá feliz. Sente falta de trabalhar? Fala, não, tá ótimo, eu cuidando do meu filho, fazendo as atividades com ele, e pronto. Tá Agora, resolvido. imagina você a resposta disso para a sociedade.
futuramente? Não, para o movimento. Ouvia feminista, antes né? e ouve agora. Os dois Não, opostos. não. Curioso é que a Não, mulher mas eu pode digo- ser tudo menos dona de casa. Não, mas eu digo dos dois lados da questão, tanto para a questão dessa questão do feminismo, como também a resposta de um filho que é educado ali, que é assessorado pelos seus pais, né? E a mãe em casa, propriamente. Pronto. Jéssica, considerações finais, Jéssica. Nós temos que ter muito cuidado com os fardos, né, que muitas das vezes nos é imposto, né, a mulher pós-moderna, a mulher bombril, né, 1001 utilidades, porque chega um momento que o preço vem, né? Nós vamos Conta chega. a conta chega. Às vezes é um desgaste mental, às vezes é um desgaste físico. E nós temos que nos questionar se realmente vale a pena, né, nós tomarmos esse fardo e sermos essa mulher 1001 utilidades, essa mulher perfeita, porque nós somos seres humanos. Nós estamos sujeitos a falhas, nós estamos sujeitos aí ao pecado, a cair, porque nós somos pecadores, essa é a nossa condição, a condição de pecadores. E como pecadores, como cristãos, aquilo que deve de fato nortear nossa vida é Cristo. A partir do momento que nós buscarmos viver Cristo, nós vamos ter uma perspectiva totalmente diferente da vida, do meu eu, do outro, do meu relacionamento, da minha família, porque o que rege não é mais o meu eu, mas é Cristo que rege a minha vida. Amém. Então, como mulheres cristãs, que nós possamos permitir, né, que Cristo nos conduza e nos conduza aí para a Canaã celestial. Amém. Professora, Acho que ela disse tudo, né? pronto. Deus, nós como mulheres cristãs temos que lembrar que Deus, ele nos escolheu cuidadosamente para exercermos as funções nos quais nós temos o coração aberto para exercer. Ele vai nos direcionando. Se hoje eu estou no lar e eu sou essa mulher, segundo o coração de Deus, eu vou reconhecer que meu papel é primordial porque foi o Senhor que me colocou ali. Se eu for uma profissional no campo de trabalho, numa área de trabalho, eu tenho que reconhecer que aquela função que eu estou exercendo foi o meu Jesus que me colocou ali. Então, quando a gente imagina dessa forma, porque nós temos uma vivência com esse Deus de uma maneira extraordinária, nós não vamos ter tempo para medir força com o homem que está ao nosso lado. Nós teremos a sabedoria de falar de forma prudente, de forma sábia, fazer com que o nosso valor ele não seja acendido pelas palavras, mas pelas minhas ações. As pessoas vão ver quem eu sou, vai ler isso através do meu comportamento, através do meu testemunho, e vai saber que o meu local, o meu lugar, de fato, é aquele em que eu estou, porque eu tenho voz, eu tenho função, mas, sobretudo, eu tenho a influência do Espírito Santo na minha vida. Amém. Meu desejo é que nós, enquanto mulheres, todas as nossas irmãs que estiverem ouvindo, e nós também aqui, que nós nunca esqueçamos a nossa identidade de filhas de Deus. E que nós nunca esqueçamos que é do total interesse dele que nós sejamos felizes, completas, realizadas, e que sirvamos a ele com os dons que ele nos deu, de uma maneira plena e feliz. Então, acho que é isso. Se a gente puder extrair alguma lição dessas horas que a gente passou conversando, para mim seria essa, de que nós não nos esqueçamos da nossa identidade de filhas de Deus, porque ela é que discerne tudo nas nossas vidas. Então é isso aí, pessoal, né? A gente quer agradecer de coração o tempo de vocês, né? O tempo que vocês reservaram para estar aqui conosco. Você também que está aí do outro lado, nos assistindo ou nos ouvindo, que você possa ter tirado lições daqui, né? Entender o seu lugar. Acho que não é um título, uma causa que vai lhe impedir de você ter livre acesso a falar o que você pensa ou emitir sua opinião. E estamos aqui para isso, né? Para ouvir as opiniões e eu acho que o objetivo foi alcançado aqui. A gente quer agradecer a você e a todas vocês, mulheres, né? O nosso abraço, nosso carinho especial. E esse foi mais um episódio do Podcastle Pé na Porta. E aqui é assim,
A chave não entrou, a chave não, ou entrou e não girou, a gente mete o pé na porta e fala. Valeu, galera.